Boa tarde e feliz sábado. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Louvado seja Deus. Esse trimestre vamos estudar o livro do profeta Daniel. Esse é um livro muito importante na Bíblia. E nós temos algumas razões por que estudar o livro de Daniel. Eu quero apresentar aqui pelo menos 3 razões. A primeira é porque está na Bíblia. E essa seria em si só uma razão muito especial. Mas existe ainda mais 2 que torna o livro de Daniel muito mais interessante. A segunda é porque ele foi recomendado por Jesus. Em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus pediu que nós estudássemos o livro de Daniel. Pediu que nós entendêssemos o livro de Daniel. E a terceira se encontra aqui, em Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel escreveu o livro, Daniel teve visões, mas ele não entendeu tudo. E Deus pediu a Daniel que selasse e que no tempo do fim o saber se multiplicaria, as pessoas ficariam mais inteligentes, ficariam mais inspiradas, Deus derramaria mais luz do Espírito Santo e as pessoas entenderiam o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro importante para o tempo do fim. Então essas 3 razões são fundamentais para o estudo desse livro. Mas hoje eu quero dar mais uma palavrinha para você. Eu quero dizer que este livro, ele é também importante porque conta uma história de um homem de Deus, de um homem que viveu no seu tempo e que foi um exemplo a ser seguido, Daniel. É tão importante que a Bíblia o chama de homem muito amado. Não seria interessante sermos chamados de muito amado por Deus? Deus chamou Daniel de homem muito amado. Por isso, esse livro se torna muito mais interessante de se ler. Mas além disso, querido, para muito além disso, é um livro profético. E a profecia, ela é por demais empolgante, porque nós ficamos conhecendo o futuro. Deus nos dá o privilégio de conhecer o futuro. Quase toda a Bíblia foi escrita de maneira profética. Algumas partes delas foi escrita por pesquisa, mas toda a palavra de Deus é inspirada. Precisamos entender que, conforme Pedro, Deus falou com os homens registraram a mensagem, Deus falou da sua parte. E a Bíblia é uma mensagem divina humana, porque é uma mensagem de Deus escrita em linguagem humana. Mas a profecia, queridos, o que é a profecia? Profecia é a mensagem de Deus. Deus fala por meio de profetas. Os profetas são os seus mensageiros. No capítulo 12 de Número, no versículo 6, está escrito que se entre vós houver profeta, Deus se manifesta por meio de sonhos e visões. Deus se revela ao profeta. A profecia é uma revelação de Deus. E Deus fala por intermédio de sonhos e de visões. Agora, Deus tem suas maneiras de falar. E a profecia pode ser classificada como profecia clássica ou profecia apocalíptica. São 2 tipos importantes e diferentes, distintos. A profecia clássica é aquela profecia em que grande parte da Bíblia foi escrita. Quando você lê de forma clara, denotativa, você entende o que se lê. Mas já a profecia apocalíptica, ela está de forma conotativa, ela é revelada por símbolos, por metáfora, e você precisa de um maior aprofundamento. Na Bíblia, existem 2 livros que, de forma mais excelente, foram escritas por meio da profecia apocalíptica. Daniel, no Antigo Testamento, e o livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Teremos o privilégio, a oportunidade de mergulhar no livro de Daniel e conhecer os segredos de Deus, porque Deus deseja que você e eu conheçamos o segredo de Deus. Que a sua graça seja sobre mim e você, e que você tenha um excelente resto de sábado e uma feliz semana. É o nosso desejo de coração, em nome de Jesus. Forte abraço.